Olá! Hoje a gente vai desvendar o segredo por trás daquelas histórias que grudam na mente. Vamos mergulhar na ciência e na arte de contar histórias, descobrindo as estruturas e os gatilhos psicológicos que transformam uma mensagem qualquer em algo que simplesmente não dá para esquecer. Então vamos lá! Já parou para pensar nisso? Pensa bem. A gente é bombardeado por informações o dia inteiro, mas só algumas realmente ficam com a gente. A diferença não é sorte, não. Tá tudo na forma como a informação é entregue. A resposta, como a gente vai ver, é a diferença entre só informar e, de fato, contar uma boa história. E essa imagem aqui mostra essa diferença de um jeito incrível. De um lado, o relatório, completo, cheio de fatos, focado em documentar. Do outro, a história, com drama, com emoção, e o objetivo dela é criar uma experiência. Enquanto o relatório só informa, a história transforma. Ela primeiro desperta um desejo para depois mostrar como uma ideia pode realizar esse desejo. Então, afinal, o que é esse tal de storytelling? É a habilidade, a técnica de contar histórias que realmente importam. Não é só falar, sabe? É construir um universo inteiro, com enredo, com personagens, com um ponto de vista bem claro. É usar todos os recursos que a gente tem para encantar e engajar quem está ouvindo. Agora que a gente já entendeu o que é, vamos para a parte prática. Como se constrói uma história que tem impacto? A gente começa pela base, pelo esqueleto que sustenta tudo. Sabe, o resultado de uma boa história até parece mágica, mas o processo para chegar lá não tem nada de mágico. Existe um método. As narrativas mais poderosas que existem desde os mitos antigos até os filmes de hoje são todas construídas em cima de uma base sólida, uma estrutura que já foi testada e aprovada milhares de vezes. E a estrutura mais fundamental de todas é a de 3 atos que o Aristóteles descreveu lá atrás. Começa com a preparação, que é quando a gente conhece o mundo e está tudo em equilíbrio. Depois vem o confronto. Um evento acontece e quebra essa normalidade, criando tensão, conflito. E por fim, a resolução, que é quando o conflito se resolve e um novo equilíbrio é criado. Simples, né? Mas é de uma força incrível. E a partir dessa base dá para construir estruturas bem mais complexas. A Jornada do Herói, que ficou famosa com Joseph Campbell, é um exemplo perfeito disso. Ela pega esses 3 atos e os expande em uma jornada de transformação que funciona em qualquer lugar do mundo. Pensa em Star Wars. A preparação lá no planeta deserto de Tatooine, o confronto com o Império e a resolução na batalha final da Estrela da Morte. O esqueleto é o mesmo, mas são os detalhes que criam um universo de possibilidades. Ok, já temos a estrutura. Mas por que essa estrutura funciona tão bem com a gente? A resposta está na nossa cabeça, na psicologia. Vamos agora para a química da história, os gatilhos mentais. Gatilhos mentais são como atalhos para o nosso cérebro. São padrões que ativam nossas emoções e prendem a nossa atenção quase que de forma instantânea. Uma boa história não só segue uma estrutura lógica, ela também aciona esses gatilhos para criar uma conexão emocional muito mais profunda. E existem muitos. A prova social é o motivo pelo qual a gente lê as avaliações de um produto antes de comprar. A escassez, usada em ofertas por tempo limitado, cria aquele senso de urgência. A curiosidade é o que faz a gente maratonar uma série inteira sem parar. E criar um inimigo comum, isso une as pessoas em torno de uma causa. Cada um desses gatilhos, se for bem usado, amplifica demais o poder da narrativa. Agora, o que é muito legal aqui é a ideia de que esses gatilhos não funcionam sozinhos, de forma isolada. Eles se misturam, eles se combinam. Uma história pode usar a curiosidade para apresentar um problema e a prova social para validar a solução. É essa combinação que cria uma comunicação que realmente convence. Tudo bem, mas como a gente aplica tudo isso a uma coisa que parece tão fria e racional como dados? Bom, é aqui que a mágica acontece de verdade. Vamos ver como transformar números em uma narrativa que envolve. O ponto principal é este. Existe uma diferença enorme entre analisar dados para a gente mesmo e comunicar esses dados para um público. Para a gente, os detalhes do processo são importantes, mas para o público, o que importa é a clareza, é a relevância. A história nunca é para quem apresenta, ela é sempre para quem escuta. E como a gente consegue essa clareza toda? Simplificando. O primeiro passo, e o mais importante de todos, é eliminar tudo aquilo que não ajuda a passar a mensagem principal. Cada elemento visual tem que ter um propósito, o de ajudar a contar a história. Olha só este exemplo. À esquerda é um gráfico típico, cheio de informação, cores, linhas. É um relatório. Agora, olha para a direita. É a mesma informação, mas agora contando uma história. O ruído foi eliminado e a cor é usada para focar a atenção exatamente onde a gente quer. A história fica clara na hora.
Isso aqui é um ótimo roteiro para seguir. Primeiro, entender o contexto. Para quem se está falando? Depois, escolher o gráfico certo para a mensagem. Terceiro, eliminar a saturação. Quarto, focar a atenção no que importa. Quinto, pensar na estética, como um designer. E por fim, construir a narrativa que conecta todos esses pontos. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. E a conclusão é bem clara. Dominar a arte de contar histórias não é só uma habilidade de comunicação, é uma ferramenta de influência poderosa. Esse provérbio africano resume tudo de um jeito perfeito. Contar a própria história é tomar o controle da narrativa. Seja numa apresentação de negócios, num projeto pessoal ou na forma como a gente se apresenta para o mundo, quem conta a história é quem define a realidade. Então, agora que a gente tem as ferramentas, a estrutura, os gatilhos psicológicos e a técnica para transformar até dados em drama, a pergunta que fica é: que história precisa ser contada? E, mais importante, quem é que vai contá-la? O poder da narrativa está aí, disponível para todo mundo. A questão é como a gente vai usar esse poder.